Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa segunda palestra. Estamos recebendo aqui a vereadora Tânia Larson. Ela é vereadora da cidade de Joinville, Santa Catarina, atualmente eleita como vice-presidente da Câmara de Vereadores Municipal, levando como bandeira a causa animal e temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. Atualmente está em seu segundo mandato. Formada em Pedagogia, com especialização em Supervisão Escolar e em Psicopedagogia pela Faculdade Guilherme Guimbala, além de atualmente ser acadêmica de Serviço Social pela Faculdade Uniaselv, com ampla experiência no setor de eventos, pedagogia, marketing e gestão empresarial. Protetora há mais de 20 anos, resgatando e reabilitando animais para posteriormente serem encaminhados para adoção. Atualmente, como vereadora, na luta por mais políticas públicas voltadas à causa animal, em especial políticas voltadas ao controle populacional de animais. Vereadora Tânia, passo a palavra para você. Seja bem-vinda e boa palestra. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero saudar aqui o presidente Mário Braga, o Neto, a Franciele, a vereadora Nívia, todos os vereadores aqui presentes, assessores, o vereador Erivelto, que fez a palestra antes da minha pessoa aqui. É um prazer estar em Matinhos, falar um pouquinho da experiência da causa animal, falar um pouquinho de políticas públicas na qual nós lutamos. Sou protetora de animais, como a Fran falou, já há muitos anos. A gente luta e, por isso, também fui reeleita novamente nesse pleito na Câmara de Joinville. Para vocês verem como a causa animal, como a proteção animal, as pessoas, principalmente quem ama bicho, quem simpatiza e sabe das dificuldades, principalmente no período de pandemia, de tantos animais em via pública. Eu fui a terceira dos 19 vereadores da Câmara, eu fui a terceira mais votada. E do meu partido, eu fui a mais votada dos 158 vereadores no Estado. Então, e 90% da votação foi para a causa animal. Foram de simpatizantes, pessoas engajadas principalmente na proteção animal. E é por isso que nós estamos visitando, conversando, muitas cidades também catarinenses, e fazendo políticas públicas, não só para Joinville, exportando as nossas políticas públicas, as ações, os projetos de leis, os anseios, conversando com protetores, não somente do nosso estado, mas de outros estados, assim como nós estamos agora entrando no Paraná, aqui através desse convite maravilhoso de Matinhos, para que a gente possa trabalhar. Então, nós vamos começar. A Aninha, minha chefe de gabinete, nós viemos de Florianópolis, também de uma luta da causa animal lá, pedindo para o governo do estado implantar algumas ações, que também vou falar, vai ser da minha fala aqui, e por isso que nós estamos discutindo um pouquinho sobre a causa animal dentro do planejamento. Vamos falar um pouquinho do histórico da causa animal, né? Animal, antigamente, era tratado como um mero objeto. Na realidade, ainda existem em algumas regiões, não somente em várias cidades, em várias colônias, que os animais ainda eles são tratados como mero objetos, acorrentados para cuidarem das suas casas, para latir com a casinha para frente do portão, quando alguém vê, alguém chegar para ele poder latir. Então, são várias a forma de ser tratado acorrentado, com uma corrente de 1 metro. Então, nós temos muita coisa ainda para mudar em relação a atitudes do bem-estar dos animais. Volta. Ele não tinha direitos, hoje ele tem, e cada vez vai ampliando mais. Nós estamos também lutando para que a Câmara Federal faça algumas leis muito importantes. Já tivemos avanço, mas nos municípios nós já tivemos bastante avanço. Também vou falar depois sobre isso. Ele era utilizado apenas para a guarda da casa, como eu falei, né? Ficava acorrentado lá na frente da casa ou nos fundos para acionar se viesse alguém para assaltar, para roubar ou para bater palma. Ele meramente objeto. E também com pouca assistência e às vezes sem nenhuma assistência. Quem é veterinário sabe que, em muitos casos, o veterinário até se doa, faz consulta gratuita, atende o animal, pelo amor, pela vocação que ele tem, porque algumas pessoas
mesmo às vezes com condições financeiras, elas não fazem o tratamento do animal. Eles não cuidam, não dão vacina, não dão assistência quando o animal fica doente. E isso, com o tempo, né, isso é um histórico antigo, com o tempo nós, através das leis, através da conscientização, nós estamos tentando mudar. Já mudamos muito, já tivemos muito avanço, só que ainda existe muita coisa para fazer. Antigamente não tinha tantos protetores. Hoje, em cada cidade existem as ONGs, os protetores, na qual eu tenho muito orgulho de ser e participar junto com eles, porque é eles também que fazem a diferença. Só que eles são voluntários. Quem tem que assumir a responsabilidade dos animais, as pessoas dizem, mas é o poder público. O poder público, ele ajuda com políticas públicas. De quem é a responsabilidade desses itens que nós colocamos aqui, que não pode mais acontecer, é o tutor, é a pessoa que assumiu adotar, integrar e colocar como integrante da família o seu animal. Isso eu estou falando de animais domésticos, cães e gatos, mas também existem os animais, hoje os equinos, os animais silvestres também, que nós vamos falar mais à frente. Falando também histórico da causa animal, nós tivemos algumas mudanças muito fortes na lei. Por quê? Quando a gente via casos de animais abandonados, animais principalmente em alguma casa, sendo maltratado, sofrendo, doente, nós não podíamos fazer nada porque a lei deixava brechas e nós não conseguíamos autuar, processar quem fazia a maldade com o animal. Então, surgiu a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e trouxe algumas diretrizes, entre elas a proibição de exterminar animais do artigo 2º. E também nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis, o artigo 3º. E todo animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem, artigo 6º. O que essa mudança da lei, através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, fez? Que muitas pessoas, às vezes, eu não quero o meu animal, eu vou matar, né? Ou eu vou jogar ele em algum lugar e deixar. Com a Declaração dos Direitos dos Animais, a gente conseguiu, através deles, transformar em leis. Hoje, no meu gabinete, nós somos em 7. Desses 7, 3 são advogados. Por quê? Como nós somos da proteção animal, não adianta, às vezes, a gente falar. Então, a gente tem que falar através da lei. A gente faz a lei, e com a lei a gente faz as ações de punidade em cima de quem não respeita o ser vivo. Pode passar. A Constituição Federal de 1988 deixa bem claro que direito a um meio ambiente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo. Proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que provoquem a extinção das espécies e submetam os animais à crueldade. Quando a gente fala em causa animal, a gente fala também na fauna e na flora. Então, a região de Joinville, vou dar um exemplo, são áreas hoje cobertas de mata atlântica. Existem muitos animais silvestres. E esses animais silvestres, eles estão na área ecológica deles. Então, é algo que também nós cuidamos muito. Nós temos em Joinville a lei da cota 40. Aqui tem poucos morros, mas lá nós somos cercados de morros. Então, a 40, ninguém pode construir, desmatar nenhum morro acima de 40 metros do mar, porque são áreas de preservação, de sistema hídrico e também de animais silvestres, e principalmente alguns animais que hoje estão em extinção, pássaros e outras ações. E com isso também, mais à frente eu vou passar para vocês as mudanças que a gente fez com isso e a parceria que a gente tem, poder público, prefeitura, atuação brilhante da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, são ações e cada vez a gente está ampliando esse leque, porque às vezes não é só autuar a pessoa, não dos animais silvestres, mas dos animais domésticos, mas nós temos que também ver qual o problema, porque às vezes a pessoa adota e tem um problema mental, ou um problema de distúrbio, um problema financeiro. Então, são essas ações que o poder público tem que trabalhar em conjunto com a proteção animal. E a gente vai falar logo sobre isso. A gente só está dando um resumo do histórico.
Evolução na mentalidade das famílias em relação aos animais. Passaram a ser vistos como seres vivos e sencientes. Deixaram de ser usados apenas para guarda, que é aquilo que eu falei, né? E deixaram de... problema, nem todas as famílias evoluíram. Algumas ficaram paradas no tempo com uma visão pré-histórica de que os animais são objetos. E a pandemia fez aumentar o caso de maus tratos. A primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei em Matinhos aqui, tem muito animal de rua? Bastante. Aí disse assim, olha, eu não achei, só vi um cachorrinho ali na frente. Mas é claro, é mais na periferia que você encontra mais esses animais. E o que a gente coloca ali, que quando a gente fala em seres sencientes, o governo do estado de Santa Catarina, porque nós tínhamos uma dificuldade nos municípios de autuar quem maltratava um animal, porque na lei ele estava como objeto. Então, o governo do estado fez a lei que um animal ele é um ser senciente. O que é um ser senciente? É um ser que ele tem vida, que ele tem sentimentos, que ele precisa comer, que ele precisa tomar água, que ele fica doente, que ele sente calor e sente frio, que ele precisa de todos os direitos, todas as necessidades como ser vivo. Então, com esse enquadramento da lei estadual, que transforma o animal em ser vivo e senciente, nós conseguimos antecipar na justiça muitos casos de animais que estavam presos em casas sem nenhum conforto, sem nenhuma atenção de bem-estar. Então, isso fez com que muitas pessoas se alertassem, né? Nós já tivemos casos de prisões em relação a animais nesse sentido, por causa desse projeto. Animal é um ser senciente. Então, isso aí pode ser tanto lei municipal, vocês podem fazer, como o governo aqui fazer a lei estadual. Está tramitando como lei federal. Tem um deputado federal fazendo essa lei porque sabe da importância. Uma das evoluções que nós tivemos foi a lei sanção, que foi aprovada em 2020. Vocês lembram desse pitbull? Que sofreu pena de maus tratos, foi amputadas as perninhas dele, com uma grande crueldade, né? E com ele, o que aconteceu? Hoje, o que era crime e que as pessoas simplesmente elas não poderiam ser presas em flagrante, hoje elas podem, né? E a prisão vai de 2 a 5 anos. Além de multa, perda do animal, claro, nunca deixaria um animal com uma pessoa que fizesse isso, né? Só que ainda a pena é branda, mas já foi um avanço para os animais domésticos, caninos e felinos. E para os animais equinos e outros animais silvestres, infelizmente, na Câmara Federal nós tivemos problemas, né? Até os deputados que defendem a causa animal lá, nós fizemos uma ação nacional com as ONGs e protetores, fizemos abaixo-assinado, fizemos uma ação muito grande em relação para que essa lei fosse sancionada pelo presidente. Mas a bancada ruralista não deixou a gente avançar na parte que dizem animais silvestres e animais e os equinos. Esses animais também faziam parte do projeto de lei em relação ao crime de maus tratos para a cadeia de 2 a 5 anos. E quando essa lei foi sancionada, muitos casos de prisões nós tivemos, né? Eu na época, a lei foi sancionada, se eu não me engano, umas 17 horas, e 15h30 eu tinha ido num caso. Se eu demorasse mais um pouquinho, a lei fosse sancionada, eu estava com a Polícia Civil. O cara ia sair preso de lá. A sorte dele, a lei foi às 17 horas, que aquele seria digno, porque ele esfaqueou o cachorro, ele estava agonizando, ele esfaqueou o animalzinho lá, e ele, na maior frieza, olhando o animal sendo agonizado. Esse eu teria o prazer, mas o processo está andando, ainda ele pode pegar pena de prisão. Descontrole populacional de animais como problema de saúde e segurança pública. Quando a gente fala de animais abandonados em via pública, a gente fala em questões de zoonose, de saúde pública, por quê? Algumas doenças dos animais, quem é veterinário sabe, são transmissíveis aos seres humanos. A giardia é uma das doenças.
e outros tipos de doença que passam, né? A sarna, não a sarna, existem 2 tipos de sarna. A sarna demodéstica, ela não passa para o ser humano. A sarna humana que ele pode ter, devido à imunidade dele fraca, da rua, sem comida, sem hidratação, ele pode simplesmente pegar essa doença. Então, eles são, sim, questão de saúde pública nos municípios. O que a gente sempre cobra dos municípios é a vacinação. 60% das doenças humanas são de origem transmissível entre animais humanos, é que a gente falou. A giardia, a raiva, a leishmaniose. E cães e gatos em via pública são um problema também de segurança pública. Em relação a acidentes em via pública, o motociclista está passando, o cachorro corre porque ele foi atrás de uma cadela no cio, simplesmente ele se desequilibra numa moto, quebra uma perna, uma coluna, e o que vai acontecer? É o SUS que vai sofrer, é o ser humano que vai acontecer alguma debilidade física dele, é o animal que também vai ter as suas consequências, e é uma família que vai ficar sem a renda do marido ou da esposa porque se acidentou por causa de um animal de rua. Então, é questão também de segurança pública, um animal em via pública sendo abandonado. E às vezes não é nem abandonado, às vezes o animal ele tem tutor. Só que o famoso abrir o portão para o xixizinho fora de casa, isso faz com que os animais eles fiquem fora. Às vezes, se eles sentem o cheiro de uma cadela no cio, longe, eles saem e não voltam. O que é diferente de um felino, de um gato, que ele volta para casa, mas o importante mesmo é a castração. Instrumentos de controle populacional. Aí eu quero chegar em algo que é uma luta e que a gente defende muito. Castração, microchipagem é a maior forma de a gente conter o abandono dos animais e conter também os animais em via pública. Eu logo vou explicar sobre isso. Número de animais em estimação nos lares brasileiros já chega a mais de 74 milhões. E destes, mais de 52 milhões são cães e 22 milhões são gatos. Por isso, a necessidade do controle para a procriação de cães e gatos. Para vocês terem uma ideia, vocês moram numa área turística aqui e numa área litorânea. Um gato, uma fêmea felina, no verão, o cio dela normal são 60 dias. O cio, no período de verão, é 1 mês. A cada 30 dias, ela está procriando. E assim, ela está amamentando, ela já está procriando. Então, logo, como vocês são... tem muita área de mata aqui, logo vira uma colônia. E como fazer depois para você fazer o controle desses animais? É difícil você resgatar numa área aberta esses animais. A gente tem várias colônias em Joinville e a gente sofre muito com isso. E da mesma forma os cães, né? 13, uma cadela porte grande, 13 a 14 filhotes. Imagina que todas fossem fêmea, você vai dizer, eu vou dar uma fêmea para ele, uma para ela, uma para... E conclusão, não castrou, são mais 13, e assim vai indo. Quando você vai ver, você não vai ter mais o controle na sua cidade de caninos e felinos. Por isso, esse alerta que a gente faz sempre. Vamos para a castração. Ela impede os animais de se reproduzirem. Procedimento é um procedimento simples e minimamente indolor. Ele pode ser feito a partir dos 5 meses e traz benefícios, né? Então, na fêmea, ele diminui a chance de câncer de mama, ele elimina a chance de câncer de ovário, elimina a chance de piometra, que é uma infecção uterina, e do TVT, que é uma doença transmissível devido ao relacionamento sexual deles. E em machos, 0 a chance de câncer de testículo e 0 a chance de TVT. O que acontece com isso? A fêmea, principalmente quando ela não é castrada, vários machos, principalmente se ela estiver na rua, ou às vezes nem está na rua, se ela não está castrada, está com o portão, no portão eles conseguem manter a relação. E se um animal desse tiver uma doença venérea, uma doença transmissível, um vai passando por outro. E essa doença, além de ser muito doída para eles, vem o custo. Hoje uma quimioterapia, eu não sei aqui no Paraná, mas em Joinville, são 6, 7 sessões, está R$80. Então, às vezes, uma castração que você pode fazer gratuitamente pela prefeitura ou
por uma ação social de uma clínica aqui de Matinhos, ou da sua cidade, por R$150, você vai gastar mais de R$1.000. E, às vezes, coloca em risco a vida desse animal. E, da mesma forma, eu não quero limpar cocô de cachorro, não quero limpar de filhote, não quero ver o filhote chorando. Então, castrar para que não haja. E muitas pessoas, a gente faz uma ação de castração nos bairros, lá em Joinville, e as pessoas diziam assim, mas, vereadora, eu não quero castrar porque o meu cachorro vai deixar de ser macho. Isso é mito. O animal, ele vai continuar sendo doméstico e ele vai continuar, só que ele vai ficar sadio, ele não vai ter o famoso câncer de próstata. E é muito doído para esse animal. Então, o que a gente pede, e também mais ainda, pelo controle populacional de cães e gatos. Esses dias veio uma pessoa falar comigo, ganhou uma pitbull, e eu disse assim, já vou castrar. Ela disse, não, é porque a minha amiga queria uma filhote dela. Então, eu quero fazer uma cria para dar um filhote para minha amiga. Daí eu falei, tá, e o resto? Ela vai nascer uns 10, 12 filhotes. Ah, mas aí eu dou. Eu falei assim, não, você pode até doar, só que tem o único cão, o único filhote que você vai saber que você vai doar bem é o da sua amiga, e o restante? O restante você vai doar, quando chegar lá 1 ano, 2 anos, vão estar abandonados nas ruas. Então, você tem que ter essa consciência. Diga para ela adotar, tem abrigo animal, tem animais com os protetores. A minha casa lá tem 22, né? Então, imagina quantas casas. A casa da Aninha está cheia de filhote, está com 12 filhotes lá cuidando. Então, tem muitos cães. Então, é mais fácil você adotar do que você pedir para alguém procriar, e também a dor. Tem uma outra pessoa que me pediu, eu ia castrar 2 cadelas, e ela disse que ela não ia castrar porque ela queria cria dos filhotes. Conclusão, ela cruzou os dois cães, 2 pitbull. As 2 foram a óbito com os filhotes na barriga. Por quê? Eu estava viajando e simplesmente foi a primeira cria dela e as 2 não conseguiram parir os filhotes. Morreram mãe e filhotes. Ela chorou, mas ela mesma é culpada pela morte desses animais. Então, a castração é de suma importância. Isso é uma luta que a gente faz, não é a Tânia que está falando, é quem ama bicho, quem é protetor de animais, quem é veterinário, quem é de ONGs, porque é a única forma de nós... A gente usa na causa animal um termo muito que a gente usa, né? Que nós, protetores, ficamos enxugando gelo, porque a gente resgata 1 e abandona 3. Aí a gente pega os 3, abandona os 5. E é isso que a gente não quer. Então, a única forma de a gente conseguir isso é essa harmonia, poder público juntamente com a proteção animal. Essa é uma bandeira na qual eu me reelegi. É uma bandeira que, no primeiro mandato, eu lutei muito, mas não consegui. Daí a questão de gestão também, né? Gestão pública do executivo. Mas, nessa gestão agora, eu consegui, né? E consegui bem mais ampliar. Vamos castrar os animais. A prefeitura aqui de Matinhos faz um mutirão de castração. Castrou 150 animais aqui. Só que o castrar não quer dizer que a pessoa vai ficar com o animal. Tá? Não prova. Por quê? Ele abandona na rua, a lei deixa essa abertura. Por quê? Mas o cachorro não é meu, tu está dizendo que é meu, prova que é meu. E daí vem a luta. Então, qual é a forma que você tem de proibir e de você conseguir, o poder público, de trabalhar os animais, trabalhar a consciência e fazer com que as pessoas adotem com responsabilidade? É a microchipagem. Nos grandes países, eu pesquisei muito em relação aos países de primeiro mundo, e muitos países não têm animais na rua. E os animais que estão na rua, se a guarda municipal lá daquele país passou o leitor, pegou os dados da pessoa, é processo e multa, e a multa é muito alta. Então, a microchipagem é a solução para que você não tenha e você faça com que pessoas se responsabilizem com os animais. Eu vou dar um exemplo em Joinville. Em Joinville nós temos 5 cidades bem coladas, né? Araquari, São Francisco do Sul, Garuva. E o que acontece?
as pessoas de Joinville, que têm os animais microchipados, abandonam em São Francisco. E daí vem para Itapuá e vai embora, né? Mas por quê? Porque esses animais eles não são microchipados. E mesmo que São Francisco também tenha microchipagem em alguns casos, quando passa o leitor, como é que ela vai achar se é de Joinville ou de outra cidade os dados daquele número daquele leitor? Então, o que a gente está fazendo? O motivo da minha ida para Florianópolis ontem, né? Ontem eu fui, hoje voltei, é que a gente está desenvolvendo, junto com o governo do estado, um sistema estadual de microchipagem. Tá? O sistema, eu até fico arrepiada porque isso nasceu e a gente, na vinda do governador em Joinville, a gente conversou, expliquei por A mais B, vamos fazer, Tânia. E o negócio está andando, né? O sistema já está pronto. E esse sistema vai com que todos os municípios do estado de Santa Catarina abasteçam esse sistema. Ah, mas o cara mudou, como é que eu vou achar? Ainda aí que ele se engana, porque tem o número dele, tem o meu nome, Tânia Larson. Junto com o meu nome tem o número do meu SUS. Eu posso não achar no endereço, mas a Tânia vai ficar doente e vai procurar o SUS. Vai procurar uma OBS, vai procurar um hospital, lá vai encontrar. Então, é uma forma de a gente segurar e conter o abandono dos animais. Então, essa técnica ela é muito simples, ela é um grãozinho de arroz, ela não tem dor, é uma picadinha aqui no dorso do animal, tipo uma injeçãozinha, é colocado. E nisso tem um número. E esse número, todo animal lá em Joinville, em algumas cidades, que é eu não sei se aqui em Matinhos também é, que é castrado, ele já é microchipado, é? Então, esse sistema daí fica para Matinhos, mas se alguém de Matinhos abandonar em Guaratuba, não sabe. Ou Guaratuba abandonar em Matinhos. E esse sistema estadual faz com que isso aconteça. Eu visitei a prefeitura de Curitiba, que também tem um sistema, a gente anda por tudo, tá? E a gente verificou, e de lá, eu disse assim, não, mas eu não quero só Joinville. Que Joinville a gente tem a microchipagem, a gente dá a castração gratuita, mas a microchipagem estava num sistema muito arcaico. E a gente queria uma coisa melhor. E daí é onde que eu disse, não, vamos lá conversar. E graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse processo. Então, ele contém um número único, o qual é possível identificar os dados do tutor quando abandonado, para que possa puni-lo criminalmente. Quando nós vamos em feira de adoção, e agora para quem é vereador aqui, a gente está fazendo, nós temos uma lei tramitando, né, que a gente regulamenta as feiras de adoção. Quem quiser o projeto, só falar com a Ana passa para vocês. Regulamentar toda feira de adoção, só podem ser adotados, os animais, eles têm que ser microchipados para adoção. Mesmo filhotes, a gente não pode castrar filhotinho, mas eles têm que ser microchipados para adoção. Ou seja, a gente já está segurando ali, parando o abandono, porque quando é muito bonitinho o filhote, ou algum turista vem aqui, as ONGs estão fazendo feira, ou a própria prefeitura, eu quero levar esse filhotinho. Aí fica numa casa alugada, sai da casa alugada, deixa o filhote. E daí? Quem é que adotou? Essas pessoas elas têm que ser punidas. E a forma que a gente fez da punição é em cima do microchip. Regulamentamos a lei em cima disso. E as feiras de adoção a gente está regulamentando em cima, todos os animais eles têm que ir para a feira microchipado. Agora vamos... Eu estou falando muito rápido, pessoal. É que quando falo em causa animal, em bicho, eu me empolgo, tá? Aí eu falo pra caramba, daí só que nem correndo, né? Mas é porque é o DNA, tá? Isso aí já vem de família, e como eu amo demais, e eu estou vendo todo mundo com os olhinhos me olhando assim, daí que eu me estimulo, né? Falar. Porque eu gosto, tá? Eu amo o que eu faço de paixão, e assim, eu tenho que cuidar porque... Eu passei a Ana, eu estava de carona, então eu vejo tudo, né? Aí eu já vi um cachorro numa lata de lixo, pegando lixo, e falei, não, tu não pode levar, porque senão já estava no carro, e o carro não é meu, ainda bem que eu vim de carona com ela, tá? Então, assim, desafios a serem superados para uma gestão estratégica e inteligente da causa animal. O que a gente vê é o seguinte, eu não estou falando matinhos, tá? A gente está fazendo uma palestra, e uma palestra que a gente está conversando com várias pessoas pela internet. Então, isso aqui vale para todos os municípios. Tá? E, andando nos municípios, principalmente pequenos, a gente vê
que tem essa dificuldade. Joinville já tem, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, imagina outros municípios. Pouca preocupação dos legisladores em relação ao direito dos animais. A gente tem que pensar que só pegar um animal, botar na feira é muito pouco. A gente tem que ter as leis. Quando eu entrei na Câmara, a gente tinha a nossa Lei 360, de 2011, e essa lei, de 2011 para cá, em 2017, quando eu assumi, mudou muito, né? A causa animal mudou muito, as adoções mudaram bastante, então a gente teve que atualizar ela. Ela está toda picotada. E junto com ela, a gente incentivou a prefeitura a fazer ações, né? Fazer livretos de conscientização, porque às vezes a pessoa não sabe que a prefeitura tem um trabalho de castração. Às vezes, a prefeitura, a população não sabe que a prefeitura tem uma ação de microchipagem, uma ação de vacinas. Ou, aqui também fala das leis, algumas leis, aquelas bem importantes que as pessoas têm que sentir no bolso, tá? E sentir no coração, que são as correntes, o bem-estar do animal. Então, essas informações é muito importante passar para a comunidade. E nós, legisladores, tanto do Executivo como do Legislativo, somos peças fundamentais. Quando alguém diz assim para mim, mas eu só cuido, vereadora, o meu negócio é saúde. Daí eu falei, tá, você cuida da saúde, eu cuido de bicho. Só que tem se um bicho atravessar ali e o teu eleitor cair e se machucar, é problema também de saúde. Então, nós temos que trabalhar juntos em harmonia essas ações da causa animal, porque a causa animal ela é importante. E eu sempre alerto as pessoas, em 2017, quando eu assumi lá na Câmara, eu falei para o prefeito, comecem a trabalhar a microchipagem, lá na frente vai ter um terror, vai triplicar o número de animais e vai ficar descontrolado a quantidade de animais em via pública. O que aconteceu? Veio a pandemia, que isso também não estava no meu script. Com a pandemia, antes os animais estavam em casa porque as pessoas estavam trabalhando e disseram assim, não, os animais vão ficar cuidando da minha casa. É a minha visão, tá, gente? Aí, quando as pessoas ficarem em casa, eu não estou te aguentando, meu cachorrinho, vou te mandar embora. E começaram a abandonar. E depois começam a pegar. E período, eu tenho certeza que aqui também, né? Mas lá para nós é o seguinte, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é época de abandono. As pessoas querem vir para a praia. Vem para cá e abandonam lá. E quando vem para cá, ou trazem para cá e abandonam aqui, porque lá tem câmeras de monitoramento. Então, isso é importante que os municípios comecem a se alertar. De repente, até um prefeito falou para mim assim, vereador, eu acho que eu vou fazer um pórtico e um controle. Você veio com um cachorro, deixa eu fotografar você e o cachorro. Se esse cachorro sair, eu sei de onde que é. Porque chega uma hora que é descontrole, principalmente cidades litorâneas, né? É um descontrole muito grande. Então, a gente tem que se preocupar, sim, a gente tem que ajudar o Poder Executivo em relação a isso. E cobrar também, tá? Eu já vou dizer como cobrar. Temas como bastante, né, das câmaras, quanto a estaduais e federais, de projeto que sofre muita oposição. Tem muitos projetos tipo a Lei Sanção, né? A Lei Sanção não era só para caninos e felinos, era para todos os animais, mas a bancada ruralista não deixou o projeto avançar. Mas aí veio uma luta muito grande que a gente não conseguiu. Mas a gente não conseguiu agora, mas a gente não desistiu, a gente vai continuar lutando. Pode ir. Baixos investimentos e destinação dos recursos sem priorização. O baixo investimento, falta de priorização do que é importante, como, por exemplo, investir em castração e microchipagem, ao invés de ter gastos exorbitantes. Lá em Joinville, dia 20 e 21 agora, a gente vai começar a primeira ação de mutirão de microchipagem em Joinville. A ação de microchipagem é uma forma de vocês fazerem o controle de quantos animais existem no município de Matinhos, ou de Guaratubo, ou qualquer outra cidade, né, na qual a gente está conversando e as pessoas estão assistindo. Essa microchipagem serve também como um censo animal, de quantos cães o município tem, quantos gatos o município tem, quantas fêmeas, quantos machos, quantos animais castrados e quantos animais não castrados. Essas informações,
é importante para você desenvolver políticas públicas. Daí vem o legislativo e o executivo também. Por quê? Nós vamos fazer um bairro do Ademar Garcia, lá em Joinville. O nosso diagnóstico, só naquele bairro, nós temos 8 mil habitantes, só numa área. Tá? A área toda dá mais ou menos 12 mil, mas só lá numa área é 8 mil. Então, a gente fez um cálculo de 2.500 chips, né? Provavelmente pode sair até mais. Só que nesses 2.500 chips, a gente vai fazer um diagnóstico para ver quantos animais não estão castrados. Aqueles que não estão castrados, a gente vai fazer um plano de ação para castração. Por quê? Nós já temos o controle da microchipagem que a pessoa assinou com os dados dela. Aí é mais fácil chamar ela para fazer a castração, porque a gente já tem um censo. Saindo de lá, a gente vai para os outros bairros. Aí vocês devem pensar assim com a cabecinha de vocês. Meu Deus, como é que vai ser feito isso com o Poder Executivo enxugado? Às vezes só está lá na Secretaria do Meio Ambiente, só a veterinária e mais um assistente e mais um atendente. Como é que vai fazer isso? A gente pede ajuda, né? A proteção animal vai ajudar. Nós vamos pegar, existe lá em Joinville a Unisociesc, que é uma universidade que tem medicina veterinária. Então, 90 alunos de medicina veterinária nesses 2 dias vão trabalhar através do mutirão. E nós vamos numa praça montar uma estrutura e depois os protetores, junto com os médicos veterinários, nós vamos pegar o carro e de rua em rua, bater em porta e microchipar. Porque lá em Joinville a gente fez uma lei, daí nós abrimos tudo, nós fizemos a lei que Joinville, animais domésticos, eles têm que ser microchipados. E agora a gente está fazendo ação para microchipar. E depois, claro, vem a multa, quem não microchipar, porque você fez a lei, está fazendo ação, e depois vai cobrar de quem não fez, né? Então, mas é um processo, por quê? O animal, hoje, por que a gente diagnostica naquele bairro? É um bairro de classe média, só que muita gente deixa o portão aberto e o animal fica na rua. Isso já não vai ter mais, porque o animal vai estar na responsabilidade da pessoa com o microchip. Uma outra coisa, mas eu quero lá na frente abandonar. Eu vejo assim, não é a população pobre que abandona animal, é a média alta que pega o animal e abandona na classe carente. E aquela classe carente divide a comida que ela tem com esses animais. E ela não tem condições de castrar, ela não é esclarecida e ela não tem o transporte para buscar o animal castrado, aí onde entra às vezes, o protetor. Mas a gente tem que se unir para ajudar. A gente não pode criticar, não autuar, enquanto não dá a ferramenta para ela fazer o trabalho dela. Mas também temos que punir quem faz esse tipo de abandono. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre os desafios a serem superados para uma gestão estratégica inteligente da causa animal. Em primeiro lugar, os baixos investimentos e destinação dos recursos sem levar em conta as necessidades da causa. Aqui em Matinhos tem orçamento da causa animal? Um orçamento, não? Então, nós temos que ter, o município ele tem que ter um orçamento de quantos recursos para castração, quantos recursos para microchipagem, quantos recursos para as outras áreas de atendimento veterinário, né? Uma coisa que eu não coloquei ali na microchipagem é por que eu consegui convencer o prefeito a fazer e a gente juntou todo mundo lá e vai fazer. Teve muito abandono agora nesse período de pandemia, o famoso cocôzinho e xixizinho para fora, e o cachorro é atropelado. Então, o que acontece com isso? Uma ortopedia numa clínica, mais ou menos 3 a 4 mil reais. Um microchip hoje, você comprando em quantidade, 7, 8 reais. 7, 8 reais. Agora, o 3 mil que você gasta somente num gasto de ortopedia com um animal ou doente com uma sinomose, um outro tipo de doença, olha quantas castrações você poderia fazer, quantas microchipagens você poderia fazer. E você teria um controle dos animais na sua cidade. Então, isso é muito importante. E daí vem o baixo investimento, que é o orçamento, né? A falta de priorização de investimento
do que é importante, como, por exemplo, investir em castração e microchipagem, ao invés de ter gastos com a internação. É aquilo que eu falei, né? Se a gente quer ter uma cidade planejada em relação à causa animal, a gente tem que botar a banda na rua. Não adianta a gente só usar papel. Eu falo em plenário lá na Câmara, às vezes, quando eu não consigo alguma coisa, eu fico brava, né? Eu digo assim, cio de animal, ele não espera papel. Cio de animal, ele procria. Ele procria bastante, né? Então, o importante é fazer ações, colocar no orçamento e fazer ações. E fazer as leis também para quê? Tem muita gente que você pode até castrar o animal, só que da mesma forma ele não cuida, ele não trata, ele não dá banho, ele não vacina, não dá um vermífugo, o animal fica doente, eu não tenho dinheiro para gastar, mas algumas vezes para cervejinha tem, né? Então a gente também tem que pensar nisso e abrir o olho. Eu sou muito bocuda nisso, tá, gente? O que é necessário, então, para um planejamento eficaz da causa animal em uma cidade inteligente? Investimentos e destinação correta dos recursos, né? Milhões de reais para a causa animal, se não souber priorizar, castração, microchipagem, principalmente, né? E pode ser feitas via castramóvel. A gente vai fazer agora com a doutora Marina, lá em São José, que ela tem uma carreta grande, castra 150 animais, mas aqui em Curitiba também tem o pessoal que faz, ou convênios com clínicas particulares. Em Joinville, a gente resolveu fazer uma ação diferente, e eu vou falar a verdade para vocês. É a melhor forma, você gera emprego, você recolhe ISS para o município, e você... Porque o poder público ele não tem condições, porque todo mundo diz assim, mas o município tem que ter um castramóvel. Não, vai virar uma sucata. Tá? O município tem que terceirizar. O município ele tem que ser gestão, ele tem que administrar. Agora, ele encher um setor cheio de funcionários, não vai dar certo. Lá em Joinville, a castração é através de clínicas. É feito um orçamento, nós temos... era para esse ano a gente teve um orçamento de 1.350.000 para castração e microchipagem, fora, deu 3.900.000 a verba geral. Ainda é pouco. Aí nós agora, com a lei orçamentária, nós estamos aumentando esse valor, porque a gente quer avançar na causa animal. Só que assim, nós ganhamos de emenda parlamentar um castramóvel, né, 2 castramóveis. Só que não vai ficar para o município. Nós vamos terceirizar com uma universidade para que ela faça ação nos bairros. Então, ou seja, o município ele vai fiscalizar e cobrar e planejar as ações. É claro que esta vereadora aqui vai ficar em cima que nem um zumbi ali olhando, mas vai. Então, é uma forma de fazer. Eu vejo que o município, uma cidade inteligente, ela tem que terceirizar, ela não consegue fazer. Tem cidades que... Eu fui numa cidade pequena, que eu não vou dar um nome, mas aí lá tinha uma veterinária, e meu Deus, eles sangravam a menina. Ela tinha que castrar 10 fêmeas por dia, não tem condições com a estrutura que ela tinha. Então, a gente passou essa ideia, terceirizar clínicas, fazer um orçamento do município, que aí vocês vereadores, como emenda podem ser feitas junto da LOA, fazer um orçamento em cima do município, para que o município possa fazer a licitação e as clínicas veterinárias aqui de Matinhos possam se inscrever e fazer essa castração pelo município. Então, você está gerando com que o ISS ande aqui, capacitando e dando oportunidade para as clínicas veterinárias também fazendo um trabalho aqui de qualidade que eu sei que tem. Então, isso é uma forma. E lá em Joinville, nós fizemos a última licitação, agora são 9 clínicas. Tivemos um probleminha com a mudança de gestão do executivo, que entrou pessoas que não eram entendidas, daí deu um atraso, mas está voltando, está normalizando agora. Mas isso é importante. E as clínicas, nós estamos em 9 clínicas, nós tivemos 4.960 castrações até junho. Tá? Tudo pelas clínicas. Imagina como é que o Poder Executivo, como é que a Prefeitura poderia fazer esse tipo de castração? Nunca. Ela não ia conseguir fazer. E lá eles contratam, eles terceirizam, chamam mais veterinário, médico veterinário, e isso vai. Da mesma forma, resgate de animais doentes. É tudo terceirizado em cima do orçamento público com as clínicas particulares. Existe o Centro do Bem-Estar Animal,
Só que o Centro do Bem-Estar Animal, ele está em reforma, e ele só é a passagem do animal para o pós-operatório, pós-cirúrgico, quando ele vai para a clínica. Lá não é feito nada desse trabalho, é só microchipagem, vacina, essas coisas. Mas a parte de atendimento, de cirurgia, é tudo feito com terceirização de clínica particular. Então, isso já é uma ação de uma cidade inteligente, que terceiriza em cima de um preço baixo, mas com qualidade para se fazer as coisas, né? E não mexe com a estrutura pública de funcionalismo. E também, pela doutora Marina, e também o município, como é que o município faz para as pessoas de baixa renda, né? Tem as pessoas de baixa renda, como é que é feito esse processo? Através do CRAS. A gente está tendo alguma alteração, estava vindo de Florianópolis, o secretário, a gente estava conversando, que a gente passou umas ideias bem loucas para ele lá, ele até está verificando isso, mas as pessoas, até 3 salários mínimos, elas vão no CRAS, fazem um cadastro social, do cadastro social, elas solicitam as castrações dos animais dela e a própria Secretaria do Meio Ambiente dá uma ficha de castração com os dados dos animais, dados da pessoa por causa do microchip, e essa ficha ela agenda na clínica terceirizada pelo município. E lá ela castra tudo sem problema nenhum, que não passa nada pela prefeitura. É a melhor forma que a gente achou. Tem problema, às vezes? Tem. Principalmente no período de pandemia, aumentou muito o número de animais, então a gente sofre, né? E reclamação a gente sempre vai ter. Eu sempre digo, o que vai ser da cor amarela se todo mundo gostar da azul, né? A gente tem que também saber administrar a parte de críticas. Críticas a gente sempre vai ter. Mas o importante é fazer. Quem não está contente, que venha, traga outras ideias para as coisas andarem. O que nós não podemos é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Vamos lá para o que é necessário para um planejamento eficaz da causa animal e uma cidade inteligente? Então, é por esse motivo que é necessário, além de castrar animais nas ruas, também microchipar. Porque o caso do abandono com microchip, o tutor será identificado, né? Então, nós tivemos um caso que nós doamos um filhote e o cara achava que não ia acontecer nada com ele. Nós doamos o filhote com uma feira, com 3 meses, né, Ana? Depois, e a gente monitora, porque a gente monitora os 6 meses para agendar a castração desse animal. E no termo de adoção que é feito desse animal, ele tem que castrar, senão a gente processa ele. As leis são bem rígidas nisso aí, a gente colocou na lei municipal também. Então, o que aconteceu? Ele achou que não ia acontecer nada, deu para não sei quem o cachorro, e a pessoa abandonou na rua. E todo cachorro que a gente resgata na rua, e todo cachorro que a gente vê na rua, o gabinete, nós temos o leitor de chip, a gente passa o chip, passa o leitor, pega o número e vai na prefeitura. E esse número que vai na prefeitura, e a gente achou que era ele. Ah, mas eu dei para não sei quem, não sei quem, não sei quem. Como na época a Ana, que estava na feira, a Ana já fez um BO contra o cidadão, porque eu não quero saber se ele doou para o fulano. Eu quero saber que o animal nós doamos para ele, explicamos para ele que ele teria como integrante da família. Até 15, 18 anos vai ficar com ele. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é dele. Ah, porque não sei o quê. Eu falei, coisa que vai acontecer, você vai ter que pegar um advogado, você vai ter que se defender lá com o juiz. A lei é clara e a gente faz. Ah, mas a Tânia está falando coisa assim, muito rígida. Não, ninguém colocou, ninguém, digo assim, ninguém forçou nenhuma pessoa a adotar um animal ou levar para sua casa. Adotou porque quis. Se adotou, tem que cuidar, porque é uma vida também. Assim como tem vereadores que lutam pela saúde das pessoas, pelos idosos, que eu também luto, mas eu luto por vidas que não podem falar, que também são vidas e que merecem respeito. E é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer. E a gente, às vezes, tem que lutar com seriedade, com justiça, porque as pessoas não sabem ainda que os animais agora têm voz, os animais têm lei, os direitos universais dos direitos animais, as leis dos municípios, é importante. E aqui no município de Matinhos, eu faço um apelo aos vereadores, façam leis que
possam banir, que possam punir quem abandona. Porque é importante isso. Quanto menos animal na rua e quanto mais adoção consciente, mais políticas públicas e menos dinheiro público o município vai gastar com animais atropelados ou doentes em via pública. O que é necessário, então, para um planejamento eficaz da causa animal? Esse banco de dados que eu falei que a gente está fazendo pelo Estado, Joinville também está fazendo, mas é importante que o município tenha. Como vocês têm microchip, vocês devem ter alguma planilha, algum sistema, né? Mas que esse sistema, aonde que também a gente está incluindo, que não seja somente da castração pública do município, de qualquer município, mas que esse sistema de microchip também inclua as clínicas particulares, porque às vezes as pessoas vêm morar, eu me aposentei, eu vim morar aqui em Matinhos, ou em Guaratuba, ou em Curitiba, ou outra cidade. O meu cachorro, os meus, né? Eles são microchipados em Joinville. Eu vou trazer eles para Curitiba, ou para outra cidade, eu quero transferir o meu chip. Então, eu posso ir numa clínica, posso ir em qualquer lugar e fazer essa transferência. Isso se chama um sistema universal, né? Que todas as pessoas tenham esse contato, porque tu imagina, achei um cachorro na rua ali, um protetor achou, ele vai lá na prefeitura, mas o número é diferente do número que a prefeitura está microchipando, né? Porque é comprado diferente. Mas ele tem que ir em cada clínica para ver. Isso não. Se as clínicas aqui do município estarem todas integradas junto com o sistema do município, é mais fácil. E isso é muito importante, né? É que eu falei, né? Hoje um animal abandonado em Joinville, fica difícil a gente achar lá em São Francisco ou vice-versa. Pode passar. Manter um diálogo contínuo com o legislativo estadual e federal. E às vezes eu digo assim, eu chego lá, prefeito, eu queria muito fazer isso, mas vereadora, nós não temos dinheiro, nós estamos com orçamento mal. Aí vem os secretários assim, vereadora, se tu conseguir uma emenda impositiva de um deputado estadual, um deputado federal, eu faço. Está na mão. Pego a minha pastinha e saio. Por quê? Na hora do voto, eles vêm buscar votos na cidade de vocês. Então, eles têm o direito também, não é só aos 45 de campanha eleitoral vir aqui pedir voto. Tem que dizer o seguinte, quanto de emenda parlamentar esse deputado estadual ou federal trouxe de verba para Matinhos ou para outra cidade de emenda para a causa animal. Deu para um vereador, para aquele vereador incluir em castração, incluir em microchip, em vacinas. Isso é muito importante. E é a comunidade que tem que cobrar, é a proteção animal que tem que cobrar. Se não chega tempo eleitoral, todo mundo com um cachorrinho aqui no braço. Ó. Só que de dinheiro, 100, 200 milhões, nenhum para a causa animal. Então, vamos abrir a baga. Incentivo à colaboração da população através dos programas de cães comunitários. Né? Eu passei por aqui e vi um cão comunitário. Até me chamou a atenção. Né? Então, eu vi um cão comunitário, ele já me olhou, já abanou o rabinho, né? E eu já olhei para ele com aquele olhar de apaixonada. Então, às vezes, nem sempre a gente consegue colocar em nossas casas. Então, o que a gente pede? Lá em Santa Catarina, nós fizemos a lei em Joinville, mas daí também foi sancionado, o governador sancionou uma lei estadual, né? Onde que as pessoas podem colocar pote de água e comida na frente de suas casas. Nós estamos só com um probleminha de botar a casinha, mas a gente já está na luta, na briga lá, para que a gente possa colocar as casinhas também. Como cão comunitário, às vezes você não pode levar para sua casa, então o que a gente faz? A gente legalizou através de lei municipal que todo cão comunitário, o município tem que castrar, chipar e dar as vacinas anualmente. Então, vacina de V10, gato também, todo tipo de vacinas, todo o apoio logístico, todo o apoio de atendimento veterinário o município tem que fazer. Então, está na lei. Então, esse animal, a protetora Ana está cuidando. O cachorro ficou doente, ela agenda na prefeitura, no CBEA, e o CBEA vai lá, recolhe o cachorro, trata, volta, e assim vai. E da mesma forma, qualquer munícipe que queira
vários moradores de uma rua estão alimentando um animalzinho ou vários animaizinhos. Isso, então, está em lei, né, que o município tem que dar todo esse apoio. Independente de lei ou não, eu acho que tem que dar, porque animal em via pública é responsabilidade do órgão público. Captura do animal para castração, microchipagem, vacinação, principalmente não só cães, mas gatos, né? É importante castrar. Lá em Joinville, o que a gente faz agora com o processo que está voltando a castração, depois de 2 meses parado, porque deu um BO lá, deu problema. Vamos supor que se achou um gato na rua, né? Eu trouxe para minha casa para dar lar temporário. Eu ligo, faço um protocolo junto à ouvidoria da prefeitura e a prefeitura agenda a castração desse animal e vacina também, né? Tanto felinos como os caninos. Mas é uma forma também de a gente conter as doenças infecto-contagiosas e também ajudar no controle populacional de cães e gatos. E quem sabe lá, como cão comunitário ou um gatinho, com a castração garantida, alguém também adote, né? Acontece muito isso. Uma outra coisa que eu vejo em muitas cidades, tem algumas cidades que eu vou assim, briga de foice, como a gente fala, né? Protetor brigando com o poder público, secretário brigando com o protetor, e assim vai. Eu não digo que no Joinville não tem, tá? Joinville tem até que brigam comigo, por mais que a gente faz, dizem que a gente não faz, mas a gente faz, né? Então acontece, é aquilo que eu falei no início, a gente não consegue agradar a todos. Nem vereadores, né? Vereadora e vereadores, a gente não consegue agradar todo mundo. A gente pode trabalhar um monte e o pessoal dizer que a gente não está fazendo nada. E olha que a gente trabalha, né, vereador? Então faz parte. Então, é importante esse diálogo com protetores, reunião, conversar, ouvir eles, porque, na realidade, eles fazem a diferença na causa animal. E alguns até ficam doentes, ficam com depressão. Cuidar muito com o protetor que tenha muitos animais em casa, né? 10, 12. Por quê? Se essas pessoas adoecem, ou pessoas mais idosas ficam doentes, o que vai acontecer com esses animais? Então, lá em Joinville, o que a prefeitura está fazendo em cima disso? Quando a gente fala, olha, tem uma casa que tem 10 cachorros, tá? Os animais, eles são acumuladores de lixo, estão lá com os animais. A gente pede para a pessoa o munícipe fazer a denúncia na ouvidoria. A prefeitura vai com a vigilância sanitária, com a assistência social e com a Secretaria da Saúde. É feita uma união entre secretarias. Por quê? Tem que analisar a limpeza com a vigilância sanitária, a saúde da pessoa que está com esses animais, que às vezes ela está passando por algum distúrbio, algum problema, e daí vem o meio ambiente com o lado saudável dos animais. Então, o poder público, junto, a gente tem que trabalhar em conjunto, e com os protetores, para que todos nós possamos ajudar esses animais. Ela disse para mim que falta 6 slides, falta 5 minutos, mas vocês segurem um pouquinho, né? Parcerias com universidades que possuem o curso de medicina veterinárias e clínicas para atendimento. Aquilo que eu falei no início, o poder público ele não tem condições de cuidar de uma cidade inteira e o número de funcionários e servidor público é muito pequeno. Então, tem que ter a parceria com protetores, com médicos veterinários, com universidades, que eles estão aí aptos para ajudar. A Unisociesc, lá em Joinville, ela é de Joinville. Mas eu consegui expandir o trabalho dela para São Francisco, para Araquari, que ela vai atender. Qual é a outra? Tem mais uma cidade que ela vai ajudar. Garuva. Então, ela vai trabalhar com 3 cidades, com estagiários para trabalhar em cima da ação de microchip. Tem município já comprando microchip em São Francisco do Sul para fazer, que eles têm o mesmo problema que vocês aqui, tá? No verão o pessoal vem e larga cachorro aqui. E eles também têm lá em São Francisco. Então, eles estão fazendo todo um processo em cima de microchip. E isso é muito bom. Pode passar? Buscar leis que beneficiem a causa animal, a gente está com várias leis aí, está à disposição de vocês, tá? E para que a gente possa trabalhar. E uma das coisas também que não adianta só as secretarias se unirem, mas também que trabalhem uma parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, tá? Porque tem casos
que a gente recebe são bocas de tráfico, a gente não pode ir. Então, é a polícia civil, a polícia militar que vai. Em algumas cidades, quando eles chamam a polícia não vai. A gente se reúne semanalmente com os comandantes, com os delegados, e a gente tem uma harmonia muito boa lá, nesse fato, nesse processo. Até eu ri porque o delegado nosso lá, da ação do meio ambiente, vai pegar férias em 15 dias. Então, eu falei, meu Deus, quem que vai entrar? Não, vereadora, 15 dias, mas eu já volto. Então, tipo assim, é aquela pessoa que tem amor ao que ele faz. E, com isso, a gente já conteve muitos abandonos e muitos maus tratos. E também, o que a gente fala, né? Barra Velha tem um fiscal para cuidar de denúncia de maus tratos. Importante que a Secretaria do Meio Ambiente, só que existe vários tipos de denúncias de maus tratos. A briga de vizinho, né, que às vezes não tem nada a ver com o bicho, tadinho, o bicho sofre por causa do vizinho. Estão brigando lá, põe o cachorro, o gato na história, tadinhos, não tem nada a ver. E o bicho, tu chega lá, o cachorro está melhor do que eu lá na minha casa, né? Então, as pessoas também têm que ter. Então, isso tem que sondar. Se nós viemos de Florianópolis até aqui, se você olhar o meu WhatsApp lá, ele está verdinho, né? Só de denúncia, que a gente recebe direto. A gente faz todo um processo, uma peneira, e aqueles que a gente vê que realmente é maus tratos, aí sim a gente passa para a fiscalização da prefeitura. Que um fiscal ele vai gastar tempo, vai gastar combustível público, vai gastar o horário dele em fazer uma coisa que ele não precisava fazer. Que primeiro a gente tem que verificar se é. Ou se você vê, que nem acontece, um dia veio uma denúncia que o cachorro estava magro, morrendo. A gente chegou lá, era um idoso, ele tinha 18 anos e ele já estava com processo de diabetes e tudo, ele emagreceu. E a pessoa postou na rede social, e daí me marcaram, já começaram a xingar lá e tal. E eu disse assim, aí eu peguei e fiz contato com a pessoa, olha, isso que você está fazendo, esse idoso, ele pode simplesmente processar você. Porque o cachorro, ele tem laudo veterinário, tudo, você foi lá falar com ele? Não. Você conhece o cachorro? Não, eu passei, fui caminhar e vi. Falei assim, você tem que conversar. Então, o diálogo em relação a maus tratos, primeiro tem que acontecer. E que nem nós pegamos um caso agora de um pitbull, só pele e osso, inclusive uma das minhas assessoras estava indo lá buscar ele, juntamente com a fiscalização da prefeitura, mas esse sim. Esse é um caso que o cachorro estava gafinhando e bem doente. Mas não, tem casos que os animais eles não são. E as pessoas vão lá e denunciam. Daí o fiscal corre de lá para cá, e não é caso de maus tratos. Então, a gente tem que saber realmente o que é maus tratos e o que não é maus tratos, né? Tem que ter uma boa orientação, uma boa argumentação. A gente pede sempre fotos, pede vídeos, e a fiscalização da prefeitura também está fazendo isso, porque são muitas demandas de briga de vizinho. Principalmente agora na pandemia, né? Um não se aguenta nem dentro de casa, imagina no vizinho do lado, né? Então, é feito isso aí. Sempre a denúncia na fiscalização do município, é importante pedir fotos e vídeos para realmente verificar se o animal está doente ou não. A conscientização através da educação. Eu também faço parte, estou como presidente da Escola do Legislativo em Joinville, e a gente trabalha com os vereadores mirins muito em relação à conscientização da causa animal, do meio ambiente. Esse último agora foi sobre manguezais. Esse agora, próximo agora, vai falar sobre adoção responsável. A gente fez uma enquete junto às escolas para ver qual o tema que eles queriam. Daí eles escolheram, devido à conscientização, a adoção responsável de animais domésticos. E também fazer com que as secretarias, as escolas do município, tanto estadual, municipal ou particular, também possam fazer essa conscientização. E que os mas, Tânia, eu não tenho quem faça isso. Vocês têm uma mão de obra que é maravilhosa, que são os protetores de animais. Porque os protetores de animais, quando eles vão, eu sou protetora e eu vou nas escolas. Independente se eu era, antes de eu ser vereadora, eu já ia. A gente tem uma forma de conversar pedagógica com as crianças, que é a nossa vivência do dia a dia com os animais. E é isso que as crianças querem ouvir. E elas levam para casa. Sem contar que, meu Deus, elas
contam horrores dos pais delas, elas entregam os pais e fazem de tudo, tá? Então, é muito importante esse diálogo, essas palestras nas escolas, tanto pública como particular. Nos CIs, para a criança já passar a mão no cachorrinho, no gatinho, pega um animalzinho bem dócil, mas principalmente cachorro, gato é meio difícil porque arranha, mas o cachorrinho, para que eles possam ter o contato com o animal e saber que é uma vida e que não pode ser dado um pontapé ou jogar uma pedra, que tem que passar o carinho. Então, tudo isso é vocês que têm que fazer essa informação. O secretário da Educação de Joinville, eles adoram me dar presente, né? Presente da causa animal. E isso eu sugiro aqui à prefeitura e outros que estão nos assistindo, que façam a disciplina deles. Eles vão fazer. Eu sou professora também, a formação, né? E eles vão fazer um trabalho em cima dos animais de adoção responsável, mas trabalhando a matemática, né? Quanto um animal custa para uma família. Isso é importante para ter um controle, para depois, mas o meu animal ficou doente e não tem dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para ração. A criança vai ensinar a fazer o cálculo matemático dos gastos que tem um animal. Vacina, banho, shampoo, tudo isso. Isso é importante para as escolas. Isso também é uma ação de uma cidade inteligente trabalhando a conscientização. E uma das coisas que a gente fez lá em Joinville, tá? Eu não sei se já passou o plano diretor aqui do município de Matinhos ou de outros municípios. No plano diretor de Joinville, que a cada 10 anos a gente faz o que a gente quer para a cidade, todas as cidades brasileiras fazem, né? O que vocês querem para a cidade de diferente daqui a 10 anos? E a gente começou a buscar essas informações, eu comecei a olhar item por item e vi que a causa animal não estava incluída nesse item daqui a 10 anos. Ou seja, esses 10 anos que passaram, não tinha causa animal. Então, eu não tinha como colocar no orçamento do município algo que não está no plano diretor. E nesse agora, que passa essa semana, até segunda-feira na Câmara, a gente incluiu a causa animal. É importante que todo município, daí vem parte do Legislativo e também do Executivo, que inclua no plano diretor essa parte da causa animal, né? A gente incluiu castração, microchipagem e um castramóvel, né? Não para o município, como eu falei para vocês, mas para que ele possa ter isso aí para ação. E daí, com o plano diretor, a gente inclui também no orçamento do município esses gastos em cima de um planejamento. Aí eu estou finalizando isso com esse orçamento, porque nada a gente consegue fazer se não tiver um planejamento de recurso financeiro do município, né? E é nós aqui, do Legislativo, que a gente tem que começar, tem que fazer isso. Parte de nós aqui, olhar o orçamento no meio ambiente, ver se tem ali, bem separadinho do Fundo Municipal do Meio Ambiente, castração, microchipagem e ações da causa animal. Essa parte ali, ela tem que constar separada numa rúbrica, para que a gente possa cobrar. Isso a gente precisa fazer. Tá bom, gente? Eu quero agradecer vocês por tudo, pelo tempo que assistiram. Espero que gostaram, né? A gente fala do coração, o que realmente a gente trabalha, a gente luta, né? E o que mais a gente gosta, né? Trabalhar políticas públicas ao meio ambiente e aos animais. Obrigada. Tânia, durante a tua apresentação foi aberto a perguntas e nós temos algumas, se você puder responder. Algumas já foram respondidas, eu acredito, durante a palestra. Vereadora, como a prefeitura pode fazer esse controle populacional? A melhor forma do controle populacional caninos e felinos, na minha opinião, e uma luta que eu acho que em toda a palestra eu falei, é em relação à microchipagem de animais. O município investir, colocar no orçamento, né, da secretaria e fazer essas ações de mutirão. Como em cidades pequenas é mais fácil, né? Você pode
fazer de uma forma já mais prática. Cidades grandes já é meio complicado, porque daí você tem que fazer mutirões, você tem que visitar ruas, porque nem todo mundo consegue ir, porque tem vários cães, ou tem cães considerados perigosos, né, que são bravos, é difícil, ou gatos, que é difícil sair. Tipo, lá em Joinville, a gente vai fazendo um ônibus da Guarda Municipal e uma área interna dentro para microchipar os gatos, porque imagina se no meio dos cachorros lá eles vão ficar loucos, né? Então, é feito todo esse processo. A próxima é: qual é o valor da multa por maltrato e abandono e como elas são recolhidas pela prefeitura? E se esse valor ele é revertido para a causa animal? Sim, a multa varia de R$ 600, né, até tem a grave, média, grave e gravíssima. A gravíssima é no auge, que daí já vai para processo até criminal. Chega a 2.000, 2.500. A gente agora fez uma lei dobrando a multa. Tá? Por quê? É a mesma coisa multa de trânsito. Né? Se eu não quero ganhar multa, eu não vou correr, eu não vou passar em sinal vermelho, eu não vou passar num radar acima do máximo. A mesma forma também em causa animal. Se eu não quero ganhar multa, eu não vou fazer nada de errado com os animais, eu vou tratar bem, ou então eu não adoto. Eu sempre digo, quem não quer adotar animal para cuidar, adota um cachorrinho de pelúcia. Aí fica bonitinho, ninguém faz nada. É uma piada, mas é uma coisa que é real, tá? A gente às vezes perde até a paciência quando a gente fala com alguém que não cuida. Só um pouquinho do valor. Esses valores estava indo, em 2017, a rúbrica ia para a fonte 100. Né? E agora, com a nova gestão, a gente, porque na Lei 360 de Joinville, toda a multa ela tem que ir para o Fundo Municipal do Meio Ambiente para a castração, e não estava indo. Né? Inclusive, eu tentei achar em 4 anos, todas as formas, não consegui. Agora, a gente está pedindo a alteração da rúbrica. A rúbrica vai ser criada uma rúbrica para a castração, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. A próxima pergunta: gostaria de saber a importância de um sistema integrado de microchips a nível estadual. Qual a importância para os municípios ao encontrarem um animal perdido desse sistema? Existem duas coisas. É claro que nem sempre um animal perdido você vai conseguir achar o tutor. Às vezes pode acontecer que ele foi assaltado, aconteceu um acidente, né? O animal fugiu, a casa foi roubada, alguma coisa, o animal fugiu, ele está à procura do animal e não acha. Com o microchip, passou o leitor, você tem os dados em qualquer cidade do estado e você vai ligar para a pessoa. Se você não achar o animal, claro, como eu digo, eu tenho animal lá na minha casa que é microchipado, está em nome de pessoas. Tá? Eu achei essas pessoas, mas elas não quiseram o animal. Tudo bem, eu fiquei com eles. Só que, em contrapartida, eles estão respondendo o processo. Né? Uma está respondendo o processo que já pagou R$8.000 de multa e deixou de ser réu primário. Né? Durante 5 anos, ele já não é mais réu primário. Ou seja, durante 5 anos, se acontecer algum problema com ele, de um acidente, de um alcoolismo, alguma coisa na justiça, ele já vai para o presídio. Então, esse é o objetivo do microchip. Além de ser um censo animal, para um controle populacional do município, para que o município possa fazer políticas públicas em relação à castração focado em cada bairro, porque você pode zonear por bairro, fazer a microchipagem, fazer isso, e também você consegue autuar e punir através de BO, tudo porque você vai conter CPF, identidade, endereço dessa pessoa. Aí tu vai me perguntar, tá, mas amanhã ele muda, que ele está de casa alugada, ele muda, eu não acho ele. Eu não acho ele hoje, mas a justiça, o processo de maus tratos é crime, conforme a lei. O processo dele vai correr. Uma hora ele vai fazer um concurso público no município aqui de Matinhos. Ele vai buscar a ficha dele, ele já não pode mais porque ele está comprometido por um crime. Ele vai procurar emprego numa empresa, ele vai buscar a ficha dele, ninguém vai querer uma pessoa que maltrata um bicho, vai maltratar um humano. Então, já vai ter problema. Então, é uma lei, o microchip ajuda nisso, mas principalmente o censo e a conscientização. Ninguém vai deixar um animal na rua ser atropelado, porque ou alguém cair e se machucar porque foi atropelado por aquele animal. Hoje, se o animal, se a pessoa cair, o município que vai ter a responsabilidade.
um animal microchipado e um motociclista cair, ou como aconteceu um acidente, se aquele acidente fosse através de um cachorro, vamos supor, né? A pessoa, tanto o município como o dono do veículo, ou quem foi lesado, pode fazer um processo criminal contra o dono do cachorro, porque tem os dados dele. E a última pergunta, pediram para você falar sobre o projeto Tampinhas Plásticas de Joinville. Ah, que legal, verdade. Eu falei tanto de bicho ali, mas esqueci das tampinhas plásticas. Eu fui num restaurante almoçar aqui, eu vi um negócio de arrecadação de tampinhas. Nós estamos há 4 anos com o projeto das tampinhas. O que aconteceu? Quando eu iniciei na legislatura, eu não sabia como é que era ser vereador, né? Eu achava que era só fazer as coisas e ia sair. Quando eu cheguei, eu vi que não era nada disso. Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí me marcaram numa postagem em Florianópolis de tampinhas. Vamos arrecadar. Primeira arrecadação era R$1 o quilo, R$300 de arrecadei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com R$300? Como era dezembro, tinha muito animal na rua com bicheira, por causa das moscas do verão e briga de cachorro, eu comecei a comprar Simparic, o Capstar para bicheira. Na segunda vez já deu 700 quilos. Hoje a gente arrecada 3, 4 toneladas de tampinhas e a gente usa a castração. A gente não vende por intermédio, a gente vende direto para um fornecedor. Esse fornecedor nos paga, esse dinheiro a gente transforma em castração em áreas de vulnerabilidade. Aí nós castramos e o município chipa, né? Nós castramos 210, né, 215, só castramos fêmeas caninas. Fêmeas caninas não só de rua, mas também de pessoas carentes. Mas todo tipo de tampinha. Tampinha plástica de refrigerante, tampinha de pote de margarina, de mousse, de sorvete. E assim a gente vai fazendo a ecologia. E aqui para a região é muito importante, porque uma tampinha vai para o mar. E o mar, os animais marinhos é que sofrem, né? E nós também, porque quem hoje come peixe pode comer pequenas partículas da tampinha que foi para o mar e daqui a um tempo já se transforma em minúsculas tampinhas, né, que o peixe absorve, mas os animais marinhos também, né, que sofrem com isso, né? Então é uma forma também de a gente conscientizar. E essas tampinhas para nós estão sendo uma referência muito grande. É isso? Obrigada, pessoal. Obrigada pelas perguntas.